Seja muito bem-vindo a mais uma Salmoterapia. É um lugar onde a gente expõe o nosso coração a Deus e Ele expõe o dele a nós por meio de um salmo. Hoje nós vamos falar sobre a inveja. Salmo de número 37. Davi escreve assim: não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. Pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo, e os ímpios não mais existirão. Por mais que os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Vou repetir isso. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembainham a espada e preparam o arco para abaterem o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão. Mas as suas espadas lhes atravessará o coração, e os seus arcos serão quebrados. Verso 16, melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão fartura. Mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos. Desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aquele que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá. Vou repetir isso. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. O Salmo tem mais alguns versos, mas ao longo da nossa reflexão a gente pode caminhar por ele. Esse Salmo está falando sobre inveja. Essa é uma das tantas sequelas da queda na nossa humanidade, relatada já em Gênesis capítulo 3. Foi a partir da nossa contaminação pelo pecado que um senso de autopreservação entrou dentro de nós. E porque a gente
não se vê mais com a lente de Deus, um sentimento começou a crescer dentro do nosso coração: a inferioridade. Porque a gente não se vê mais com os olhos de Deus, a gente se sente inferior. Porém, diante de um mundo fraturado como esse que a gente vive, e o mundo mesmo inferiorizado em sua relação com o Criador e em todos os seus poderes, sentir-se inferior não é um problema. Nós todos podemos nos sentir inferiores e a realidade é que somos inferiores ao que deveríamos ser, ao que fomos criados para ser. Porém, o maior problema não é sentir esse sentimento de inferioridade. É como a gente responde a ele a partir de afetos que ficaram desorganizados, caóticos a partir da nossa queda. Grave isso no seu coração: como administramos os nossos sentimentos diz muito mais do que quais sentimentos nós somos capazes de sentir. Como nós administramos a inferioridade, que lente nós usaremos para enxergá-la e que mente nós usaremos para interpretá-la, é sobre isso. A questão é se nós vamos olhar para a inferioridade com os nossos olhos ou com os olhos de Jesus. Nós não podemos confiar nos nossos sentimentos, nem nos confiar aos sentimentos. Nós somos como relva verde. Nós somos tão passageiros. Nós somos tão transitórios. Porém, o grande problema é quando esse sentimento de inferioridade se encontra com a desconfiança de Deus. Grave isso. Quando a inferioridade se soma à desconfiança de Deus, nós estamos diante do casamento perfeito para dar à luz, para gerar a inveja. Sim, quando a gente olha para a nossa inferioridade e desconfia da bondade de Deus, nós estamos achando que, de alguma forma, Deus errou. A desconfiança em Deus é a suspeita. E a suspeita vem de uma possibilidade de que Ele erre. Mas deixa eu dizer uma verdade para você: Deus nunca errou. Ele nunca errou na história. Ele é santo. Isso significa que Deus não errou com você também. Deus não errou na vida que você tem. Deus não errou no corpo que você tem. Deus não errou na família que você tem, na família que você nasceu. Deus não errou na história e Deus não errou com você. Você não foi o primeiro e o caso atípico diante do qual Deus errou. Não, Deus não erra, Deus nunca errou e Deus nunca errará. Ele é confiável. Mas quando o pecado entrou no mundo, antes do pecado ter entrado, entrou a desconfiança. E sabe, a própria definição de pecado não é a desconfiança de Deus. Nós tendemos a achar que o pecado é o que a gente faz, mas é possível que a gente só tenha feito o que fez ou não tenha feito o que não fez, porque a gente passou a enxergar Deus de um jeito diferente do que o próprio Deus se revelou. Quando a serpente vai tentar Adão, ela tenta gerar, antes do pecado consumado, antes de comer o fruto e conhecer o bem e o mal, a proposta era: Deus
deixou de dar alguma coisa a você que você precisava. Deus que fez todas essas árvores e frutos está privando você de algo. Então, é verdade que Deus não te deu tudo o que você precisava. Nas entrelinhas, a mensagem que a serpente está passando ali é que Deus não é tão bom quanto ele disse ser. É uma falsa imagem de Deus. Gente, é aqui que está o problema. O problema é que a inveja é o encontro do nosso sentimento de inferioridade com a desconfiança de Deus, com a incredulidade na bondade e na infalibilidade dele. Por isso, o antídoto e a nossa salvação é por meio da fé. E a fé é a confiança no que Deus disse ser. A fé é a ordem do nosso coração através de uma ordem que vem do próprio coração de Deus. Sim, fé é confiar todos os nossos sentimentos a Deus, inclusive a inferioridade nesse mundo inferior. Nós podemos voltar ao lugar da nossa segurança como antes do pecado, porque o paraíso é o lugar onde a gente confia nosso coração ao Deus que é confiável. O paraíso é o lugar onde nosso coração confia sua suficiência ao Senhor. A queda de verdade não foi o que o homem comeu ou deixou de comer. A queda de verdade é a perda da confiança em Deus, de modo que a gente faz o que Ele disse para não fazer, porque a gente desconfia. Por isso, o Salmo 37 vai falar sobre deleite, segurança. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Deixa eu te dizer uma coisa, a segurança e o deleite apenas são acessíveis no jardim, onde a gente posiciona o nosso coração dentro do coração de Deus. Porque deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, não quer dizer que Deus vai fazer tudo o que você quer. Porque deleitar-se nele é querer o que Ele quer. Então, se você se deleita nele, você confia nele, você confia a Ele, então os desejos do seu coração agora são os desejos do coração dele. Ele satisfará todos os desejos do coração dele para você. Tem deleite, tem prazer. Ele atenderá aos desejos do coração que está guardado nele. Se eu quero encorajar você agora, confie seu coração a Ele, ou seja, guarde seu coração nele. Confiar é guardar, é depositar. Deposite seu coração no coração dele. Nesse lugar há intimidade, há prazer genuíno, porque há uma aliança. Quando nós temos uma aliança, nós temos direito à intimidade. Por isso, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Vamos entender isso. Quando nós nos entregamos, nós deleitamos e nós temos agora acesso à intimidade, porque nós temos uma aliança e essa é uma verdade
Intimidade sem aliança é abominação. Mas o que uma aliança pode gerar de intimidade é transformação. É transformação e é vida. Por isso, do lado de fora do jardim, só tem maldade. É isso que o Salmo 37 vai falar. Sobre dois mundos. Mas confiando nosso coração a Ele, nós encontramos os seus pensamentos e os seus sentimentos. E quando nós encontramos os pensamentos e os sentimentos dele, nós encontramos saúde. Por isso que ele diz que os humildes, esses que se entregam, e humildade é isso. Humildade é se entregar. Humildade é confiar em outro e se entregar a ele. Humildade é a entrega da sua própria força. E ele diz que os humildes receberão a terra por herança e eles desfrutarão pleno bem-estar. No verso 11. Isso é saúde. Saúde é isso. Saúde é confiança em Deus. A definição para saúde que a OMS diz, né, o completo bem-estar, não pode ser encontrada sem uma profunda confiança no Deus que nos garante, mesmo em meio às faltas. Porque o Salmo faz questão de dizer que em tempos de adversidade, esses que encontram a confiança no Senhor, eles não ficarão decepcionados. Não diz que eles não vão ter dias de adversidade, mas que eles não terão dias de decepção com o Senhor. Não diz que não terão dias sem fome, mas diz que em dias de fome haverá uma fartura. Sabe? Existe uma segurança e um pleno bem-estar que não vem da ausência de nada, mas vem da presença do todo amoroso, do todo poderoso, do todo confiável. Por isso, desfrutando mais da bondade dele, nós ficamos menos decepcionados e frustrados com a maldade do mundo. Grave essa frase: quem desfruta mais de Deus se frustra menos com o mundo e consigo mesmo. Desfrutará de pleno bem-estar. No fundo, todo ser humano está buscando prazer. Toda a jornada humana é uma busca por prazer e satisfação. Nós estamos buscando desesperadamente o que nós perdemos lá no jardim: a confiança. A nossa falta não é de abundância. A nossa verdadeira falta é de confiança. O problema é que o único lugar onde a gente pode encontrar esse jardim de novo é dentro do coração de Jesus. Deleita-te no Senhor. É só nele que a gente encontra essa confiança. Por isso a gente pode entregar o nosso caminho ao Senhor. Confiar nele. Pois é ele quem agirá. É ele quem faz. Entrega. Ainda que você não entenda, deixa eu declarar isso sobre a sua vida, preste atenção nisso. Nós não fomos chamados para entender tudo. Nós fomos chamados para entregar tudo. O segredo da satisfação não é entender tudo, é entregar tudo. Nós entregamos o nosso caminho a Ele e recebemos o caminho dele. Aleluia. A gente entrega o nosso caminho de morte e recebe o caminho dele de vida. A gente entrega nosso caminho de falta e recebe o caminho dele de graça. A gente entrega o nosso caminho de desespero e recebe o caminho dele de deleite.
A gente entrega o nosso caminho de frustração e entrega o caminho dele de desfrute. Nós entregamos o nosso caminho e Deus entrega o caminho, com C maiúsculo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É Ele quem faz. Entrega o teu caminho, confia nele e tudo Ele fará. A partir desse lugar de segurança, nós podemos ter a nossa identidade restaurada. Agora, a inferioridade não nos trava mais. Agora, existe uma promessa para nós e para nossa casa. Por isso ele diz, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Eu nunca vi um justo padecer e ficar desamparado. Eu nunca vi um justo desamparado. Ele pode sofrer, ele pode padecer, ele pode ter necessidades, mas ele vai estar completamente amparado. Nem seus filhos, nem a sua descendência mendigando o pão. Deixa eu declarar isso sobre a sua vida. Quem acha a sua confiança em Deus achou segurança para toda a sua geração. Deixa o Senhor cuidar de você e da sua casa. Você não precisa se desesperar, porque você é amparado. Quem é amparado não fica desesperado. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele não nos desamparará e Ele cuidará das suas necessidades e da sua descendência. Talvez você esteja hoje aflito, preocupado com seus filhos, preocupado com o que você vai poder entregar. Mas deixa eu dizer uma coisa, preocupe-se em ser justo diante do Senhor. Se é Ele quem faz tudo, você não pode se tornar um justo. A menos que você seja justificado, pois pela fé. A confiança, o depósito. Você confia em Deus pela fé. E a justiça dele é creditada a você, justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. A nossa justiça não é pelo que a gente faz, a nossa justiça é pelo que ele fez. Mas esse justo, ele agora não precisa mais ficar desesperado, porque ele não está desamparado. Ele sustentará você e a sua casa. Você não precisa mais ter inveja, porque ainda que você se sinta inferior, você pode confiar que tudo que você precisa, Ele é. Você não precisa ter inveja da casa dos maus, porque você mora nele. Na conclusão do Salmo, nós podemos ter a certeza de que Ele sustentará a nossa casa. E Ele nos dará lugar para morar. No verso 27, Ele diz assim: desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Quero declarar isso sobre a sua vida. Deus prepara a morada. Deus cuida da sua casa. Deus cuida do seu lar. Ele não desamparará você. Quantas delícias estão reservadas para os que deleitam-se no Senhor. Tem um jardim dentro do coração de Jesus. Como é bom entregarmos nossas inferioridades a Ele. Confiarmos. Eu quero orar por você que está olhando para a própria vida, se sentindo inferiorizado. Você que tem problemas com a comparação.
Você que se sente prejudicado pela vida. Quero liberar essa palavra sobre você. Não nos falta nada em Cristo. Tudo o que falta em nós transborda dele. Eu quero orar por você que tem sentido inveja. E não tenha problema nenhum em assumir isso. Tenha problema em esconder isso. Ore assumindo, entregando ao Senhor. A inferioridade encontrada pela confiança em Deus, ela dá lugar à dependência. Agora, a inferioridade entregue à desconfiança de Deus, ela dá lugar à inveja. Por isso, não tenha inveja dos perversos. Quero orar por você que lida com o sentimento de inferioridade. Você tem ficado paralisado por isso. O Senhor hoje vai te levar adiante e vai te fazer enxergar como Ele te vê. Vamos orar, Pai. Eu oro agora por meus irmãos que precisam entregar o sentimento de inferioridade, a inveja, a desconfiança ao Senhor. Pai, nós sabemos que Tu és bom, que o Senhor não erra, que o Senhor nunca errou e o Senhor nunca errará. O Senhor nos dá tudo o que precisamos, sobretudo a Tua justiça. E onde há a Tua justiça, não há mais desamparo. Nós estamos seguros. O Senhor cuidará da nossa casa. O Senhor cuidará da nossa família. O Senhor proverá o pão. Nós podemos descansar, nos deleitar, por causa do que o Senhor já fez. Nós não entendemos tudo, mas hoje nós entregamos tudo. Senhor, nós entregamos a nossa inferioridade, a nossa incapacidade. Nós entregamos o nosso medo. Nós entregamos o nosso sentimento de insuficiência. Nós entregamos o nosso caminho mau. Mas à medida que nós entregamos o nosso caminho mau, nós recebemos o Teu caminho. O Teu caminho é bom. Senhor, no Teu caminho nós estamos seguros. Permita-nos andar nos Teus caminhos. Permita-nos desfrutar do Teu caminho. Permita-nos conhecer mais da Sua bondade. Há um jardim de deleite quando nós entregamos tudo ao Senhor. Obrigado porque o Senhor nunca errou. E o Senhor nunca errará. O Senhor é santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, deixa um comentário aqui. Assim, eu não fui chamado para entender tudo, mas para entregar tudo. Eu vou entregar tudo. Entrega o seu caminho. Confia e Ele fará. Se você foi abençoado com essa mensagem, abençoe alguém, compartilha. Posso te pedir essa gentileza? Manda essa mensagem nos grupos, manda essa mensagem para alguém que precisa dela. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve para fazer essa mensagem chegar em mais pessoas e curte o vídeo para que o próprio YouTube mande para mais pessoas também, recomende para mais pessoas. Se você quer adquirir seus livros Salmo Terapia, tem esse e mais tantos outros salmos aí nos livros Salmo Terapia. Peço, o seu link vai estar na descrição. E se você é profissional de saúde, eu espero você no Congresso de Profissionais de Saúde. 25 de outubro eu estarei lá, pastor Jonas Madureira estará lá, Dênio Lara Júnior, pastor Diogo Dantas, os Bravos estarão lá, Cauane Leite, enfim, um time muito, muito precioso do Senhor para esse tempo, para essa geração. E se você não é um profissional de saúde, convida lá na sua igreja, na sua comunidade, na sua família, tem profissionais de saúde. E eu quero encorajar você a fazer esse convite para que ele esteja lá. Bom, espero você lá, dia 25 de outubro, em Campinas, Congresso de Profissionais e Estudantes de Saúde.
tá bom? Eu espero você na nossa próxima salmoterapia. Não se esqueça que toda emoção é um convite para oração. Que saúde mental é pensar o que Cristo pensa e sentir o que Cristo sente. Deus abençoe você e até a próxima salmoterapia.